Fala, Aretê, sejam bem-vindos. Está começando o 29º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. E hoje nós vamos dos artigos 580 até o artigo 590. Mas, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Também deixar seus comentários. Vamos lá? Artigo 580. A contribuição sindical será recolhida de uma só vez, anualmente, e consistirá: inciso 1, na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração. Inciso 2, para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais, numa importância correspondente a 30% do valor referência fixado pelo Poder Executivo vigente à época em que é devida a contribuição sindical, arredondada para um cruzeiro, a fração porventura existente. Inciso 3. Para os empregadores, numa importância proporcional ao capital social da firma ou empresa, registrado nas respectivas juntas comerciais ou órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas conforme a seguinte tabela progressiva. Classe de capital. Item 1. Até 150 vezes o maior valor de referência. Alíquota 0,8%. Classe de capital 2, acima de 150 e até 1.500 vezes maior valor de referência. Alíquota 0,2%. Classe de capital 3, acima de 1.500 até 150 mil vezes o valor de referência. Alíquota 0,1%. Classe de capital 4, acima de 150 mil, até 800 mil vezes o valor de o maior valor de referência. Alíquota 0,2. Parágrafo 1º. A contribuição sindical prevista na tabela constante do item 3 deste artigo corresponderá à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção do capital distribuído em cada classe, observados os respectivos limites. Parágrafo 2º. Para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva incerta no item 3 deste artigo, considerar-se-á o valor de referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à data de competência da contribuição, arredondando-se para um cruzeiro, a fração porventura existente. Parágrafo 3º. É fixada em 60% do maior valor de referência, a que alude o parágrafo anterior, a contribuição mínima devida pelos empregadores, independentemente do capital social da firma ou empresa, ficando, do mesmo modo, estabelecido o capital equivalente a 800 mil vezes o maior valor de referência, para efeito do cálculo da contribuição máxima, respeitada a tabela progressiva constante do item 3. Parágrafo 4º. Os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais, organizados em firma ou empresa, com capital social registrado, recolherão a contribuição sindical de acordo com a tabela progressiva que se refere ao item 3. Parágrafo 5º. As entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro de capital social considerarão como capital, para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva constante do item 3 deste artigo, o valor resultante da aplicação do percentual de 40% sobre o movimento econômico registrado no exercício imediatamente anterior, do que darão conhecimento à respectiva entidade sindical ou à Delegacia Regional do Trabalho, observados os limites estabelecidos no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. Excluem-se da regra do parágrafo 5º as entidades ou instituições que comprovarem, através de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que não exercem atividade econômica com fins lucrativos. Artigo 581. Para os fins do item 3 do artigo anterior, as empresas atribuirão parte do respectivo capital às suas sucursais, filiais ou agências, desde que localizadas fora da base territorial da entidade sindical representativa da atividade econômica do estabelecimento principal, na proporção das correspondentes operações econômicas, fazendo a devida comunicação às delegacias regionais do trabalho, conforme localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou agências. Parágrafo 1º.
quando a empresa realizar diversas atividades econômicas sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se, em relação às correspondentes sucursais, agentes ou filiais, na, na forma do presente artigo. Parágrafo 2º. Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam exclusivamente em regime de conexão funcional. Artigo 582. Os empregadores não obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Parágrafo 1º. Considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da importância que alude ao item 1 do artigo 580, o equivalente, a linha A uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por unidade de tempo. A linha B, 1/30 da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão. Parágrafo 2º. Quando o salário for pago em utilidades ou nos casos em que o empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 da importância que tiver servido de base no mês de janeiro para a contribuição do empregado à Previdência Social. Artigo 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa no artigo 579 desta consolidação. Parágrafo 1º. O recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo com as instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho. Parágrafo 2º. O comprovante de depósito da contribuição sindical será remetido ao respectivo sindicato, na falta deste, à correspondente entidade sindical de grau superior e, se for o caso, ao Ministério do Trabalho. Artigo 584. Servirá de base para o pagamento da contribuição sindical pelos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais a lista de contribuintes organizada pelos respectivos sindicatos e, na falta destes, pelas federações ou confederações coordenadas da categoria. Artigo 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que a exerça, efetivamente, na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados. Parágrafo único. Na hipótese referida neste artigo, à vista da manifestação do contribuinte e da exibição da prova de quitação da contribuição dada por sindicato de profissionais liberais, o empregador deixará de efetuar, no salário do contribuinte, o desconto a que se refere o artigo 582. Artigo 586. A contribuição sindical será recolhida, nos meses fixados no presente capítulo, à Caixa Econômica Federal, ao Banco Central do Brasil, S.A., ou aos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do sistema de arrecadação dos tributos federais, os quais, de acordo com instruções expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, repassarão à Caixa Econômica Federal as importâncias arrecadadas. Parágrafo 1º. Integrarão a rede arrecadadora as caixas econômicas estaduais, nas localidades onde inexistam os estabelecimentos previstos no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Tratando-se de empregador, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, o recolhimento será efetuado pelos próprios, diretamente ao estabelecimento arrecadador. Parágrafo 3º. A contribuição sindical devida pelos empregados e trabalhadores avulsos será recolhida pelo empregador e pelo sindicato, respectivamente. Artigo 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem as repartições, o registro ou a licença para exercício da respectiva atividade. Artigo 588.
A Caixa Econômica Federal manterá conta corrente intitulada Depósitos da Arrecadação da Contribuição Sindical, em nome de cada uma das entidades sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do Trabalho cientificá-la das ocorrências pertinentes à vida administrativa dessas entidades. Parágrafo 1º. Os saques na conta corrente referida no caput deste artigo far-se-ão mediante ordem bancária ou cheque com as assinaturas conjuntas do presidente e do tesoureiro da entidade sindical. Parágrafo 2º. A Caixa Econômica Federal remeterá, mensalmente, a cada entidade sindical um extrato da respectiva conta corrente e, quando solicitado, aos órgãos do Ministério do Trabalho. Artigo 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical, serão feitos os seguintes créditos para a pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho. Inciso 1. Para os empregadores. A linha A, 5% para a confederação correspondente. A linha B, 15% para a federação. A linha C, 60% para o sindicato respectivo. E, a linha D, 20% para a conta especial, emprego e salário. Inciso 2. Para os trabalhadores. A linha A, 5% para a confederação correspondente. A linha B, 10% para a central sindical. A linha C, 15% para a federação. A linha D, 60% para o sindicato respectivo e 10% para a conta especial, empregado e salário. Incisos 3 e 4 revogados. Parágrafo 1º. O Sindicato de Trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical para fins de destinação dos créditos previstos neste artigo. Parágrafo 2º. A central sindical a que se refere a linha B do inciso 2 do caput deste artigo deverá atender aos requisitos de representatividade previstos na legislação específica sobre a matéria. Artigo 590. Inexistindo confederação, o percentual previsto no artigo 589 desta consolidação caberá à federação representativa do grupo. Parágrafos 1º e 2º revogados. Parágrafo 3º. Não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior ou central sindical, a contribuição sindical será acreditada integralmente à conta especial emprego e salário. Parágrafo 4º. Não havendo indicação de central sindical, na forma do parágrafo 1º do artigo 589 desta consolidação, os percentuais que lhe caberiam serão destinados à conta especial emprego e salário. Galera, é isso aí. Esse foi mais um episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima. Tchau!